Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer conhecê-los. Nós iremos trabalhar nessa disciplina na frente de Direito Civil, que vai lhe auxiliar na preparação para o exame de ordem e que ao final, certamente vocês, cumprindo aí com todas as etapas, se dedicando aos estudos direitinho, terão todas as condições para serem aprovados e de fato conquistarem a carteirinha do advogado, poderem exercer a profissão, certo? Muito prazer, eu sou Felipe Novaes, eu sou professor de Direito Civil e de Processo Civil, eu dou aula como professor na FGV de Direito aqui de São Paulo, também dou aula em outros cursos preparatórios, a gente vai conseguir desenvolver aí bastante esse desafio, esse trabalho, para que você consiga chegar ali bem redondo, bem preparado para o dia do exame de ordem, tá certo? Pessoal, eu sempre começo meus cursos explicando um pouquinho a maneira como a gente vai trabalhar. Por quê? Porque aí todos vocês já ficam cientes da forma como o curso foi pensado e com base nisso conseguem organizar os seus estudos. Então, vamos começar passando, uma passada geral nos temas do curso para que depois eu explique uma forma adequada que eu considero para que todos se preparem adequadamente aqui na minha disciplina de Direito Civil. Vamos lá? Então, como vocês estão vendo aqui no slide, nós vamos trabalhar dentro do Direito Civil, dentro dos seguintes tópicos. A gente inaugura o curso falando sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, um tema que não é necessariamente próprio ao direito civil, mas que historicamente vem sendo tratado nessa disciplina e, portanto, como é um dos assuntos programáticos do exame de ordem, nós vamos enfrentá-lo aqui dentro da matéria de Direito Civil. Logo na sequência, nós passaremos para um outro grande bloco do curso, que é a parte geral. Na parte geral, nós vamos tratar aí sim dos principais cânones, dos principais princípios, dos principais temas do direito civil, mas que não conversam com nada em específico. Portanto, essa é a parte mais aberta do código que nós chamamos de parte geral. Então, as grandes regulamentações no âmbito do direito civil, que é um direito privado, portanto, que versa sobre a relação entre os particulares e entre os particulares com o Estado, mas dentro de uma relação jurídica privada, nós vamos começar a tratar dessa parte geral, que é bem extensa e bem interessante de ser analisada. Na sequência, nosso curso vai passear pela parte especial do Código Civil, essa dividido em outros blocos temáticos. Primeiro, obrigações, na sequência, o direito de empresas, na sequência, o direito de coisas, também chamado de direito real, e na sequência, direito de famílias e sucessões. Pessoal, qual que é a forma que eu considero adequada para que todos vocês se preparem adequadamente no direito civil? Primeiro de tudo, assistir às aulas. Aqui nesses nossos encontros, nessas nossas oportunidades de estarmos juntos, debatendo os temas do direito civil, eu vou buscar sempre encontrar o ponto de contato que a norma jurídica traz com a prática. Por que isso é relevante? Porque no direito civil, principalmente, mas não somente, não exclusivamente pelo menos, nós temos muitos assuntos que conversam com temas que são cotidianos. Então é o que eu sempre digo, assim que você acorda e sai de casa, você, por exemplo, pode passar, se você quiser, na padaria e tomar um café da manhã. Pronto, você já realizou a sua primeira ação juridicamente relevante do dia. Você firmou um contrato de compra e venda, segundo o qual você pagou pelo valor de uma mercadoria e recebeu por conta disso, uma certa mercadoria produzida ali na padaria, certo? Então, dali em diante no seu dia, você vai realizar uma série de outras relações jurídicas e, portanto, essa disciplina, e é isso que eu quero dizer, é uma disciplina cheia de contatos com a prática. Eu, particularmente, gosto muito desse método e eu gosto muito do diálogo que o direito consegue fazer com o cotidiano das pessoas. Além disso, nós vamos também traçar aqui debates interessantes sobre cada um desses assuntos,
Porque o exame de ordem hoje em dia, pessoal, ele já não é mais um exame estático, um exame que quer meramente saber se você consegue compreender ou não o texto da norma, ou seja, ler, gravar e reproduzir no dia da prova. O exame de ordem, e a banca de civil é uma das bancas mais rigorosas que a gente tem no exame de ordem, quem já fez alguma prova anterior sabe bem do que eu estou falando, ele vai demandar que você saiba não somente o texto legal, mas sim a conexão que existe com a prática, daí o objetivo do curso, e uma terceira via é estar atualizado das principais discussões que cada tema enseja. Isso é legal por dois motivos. Primeiro, porque você vai aproveitar essa oportunidade para revisitar a matéria que você já teve durante a faculdade, mas para conhecê-la também por um outro ponto de vista, trazer discussões novas e, portanto, rememorar essa discussão. E a segunda coisa que é interessante é que também nas aulas nós vamos buscar reforçar este conteúdo visando, de alguma forma, também a sua prática profissional. Por que isso, pessoal? Porque o exame de ordem, ele conversa com a prática profissional. Ele é uma prova que serve para verificar se o seu conhecimento jurídico é suficiente para exercer a atividade da advocacia. Portanto, nós precisamos ficar sempre atentos à maneira como a prova funciona e o diálogo que isso tem com a sua prática profissional. Portanto, pessoal, e aí a gente fecha esse primeiro ponto, o objetivo das aulas é que, de fato, nós consigamos estabelecer um diálogo e uma visão contextualizada de um texto frio, que é o texto da norma. No segundo momento, então, portanto, assistam a aula e se preocupem nesse primeiro momento em formar um bom caderno, né? E, portanto, anotar, enfim, cada um tem o seu método preferido, né, de absorção do conteúdo. Mas eu realmente recomendo um momento de imersão, um momento em que a gente, de fato, dialogue aqui nesses 30 minutos de cada encontro sobre os principais temas do direito civil. E aí, pessoal, eu de fato também recomendo, aqui é um curso online, né? Portanto, nós temos algumas vantagens, vamos usar essas vantagens, ou seja, pause, volte, o quanto você precisar, essa é a grande vantagem, mas vamos tomar cuidado também para não incorrermos em desvantagens, ou seja, não cairmos em tentação. Portanto, eu também recomendo que quando vocês forem assistir essa aula, que estejam num ambiente tranquilo, que possam fazer essa imersão da forma mais correta possível, tá certo? Terminou a aula, pessoal, eu realmente recomendo que vocês leiam os textos da norma. É importante porque uma coisa é aqui na aula, que tem uma dinâmica diferente, outra coisa é você conhecer ou rememorar esse assunto a partir dos conteúdos da aula. Ou seja, você vai conhecer o texto normativo, e isso tem uma grande influência, sim, até hoje no exame de ordem. Terminou isso, eu realmente recomendo que vocês passem a realizar exercícios, portanto, vocês vão ter lá na área do aluno a possibilidade de responder exercícios sobre aquilo que você teve na aula. Isso é muito importante, pessoal, porque você vai ter, primeiro, a oportunidade de refrescar um conhecimento que você teve de uma forma teórica, seja na aula, seja no texto da lei, e segundo, você vai descobrir exatamente como aquele assunto é cobrado na prática. Ou seja, você vai ficar bom também no exame de ordem específico, porque é evidente, cada prova tem a sua dinâmica, tá certo? Bom, pessoal, quis investir esse tempo aqui com vocês para que vocês possam se organizar. Foi dessa forma que eu pensei esse curso e é dessa forma que eu acho, entendo, né, na minha visão, que é a maneira pela qual nós melhor nos aproveitaremos dele, tá certo? Muito bem, convites feitos, né, e oportunidades aí de conversa sobre o curso já foram, portanto, realizadas. A gente pode passar para o tema efetivo da primeira aula, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pessoal, e é importante nós começarmos falando sobre esta norma que está condicionada ali no Decreto-Lei 4.000, pode colocar na tela? Isso.
4.657 de 1942, portanto, anotem essa informação e busquem, né, portanto, assim que acabar a aula, reler a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Cada aula nós vamos falar de um tópico. Ela é uma lei curtinha, certo? Ela é uma lei que não é muito extensa, se você for comparar, por exemplo, com os 1000 e tantos artigos que a gente vai enfrentar no Código Civil, mas ela é uma lei muito especial. Não estou dizendo isso no sentido técnico do direito, de lei especial. Ela é especial porque ela não conversa diretamente com nenhum ramo do direito em si, mas, ao mesmo tempo, ela estrutura todos os outros ramos, todos estes ramos do direito, na verdade, em sua aplicação normativa do direito brasileiro. Portanto, é aquilo que a gente chama, vejam só, de uma norma que determina a aplicação das regras jurídicas no ordenamento brasileiro. Portanto, é aquilo que a gente chama de lei sobre leis. Bom, então o que a gente tem que entender? Algumas coisas. Primeiro de tudo, não dá para pensarmos na lei de introdução às normas do direito brasileiro sem entendermos antes o seu contexto histórico. Ou seja, primeiro, é uma norma que foi criada em 1942, portanto lá se vão boas décadas desde a sua criação. Então, alguns trechos da lei, ela está de alguma forma desatualizada ou em dissonância com o que o regramento jurídico atual diz. Seja porque nós estamos vivendo sob a égide de uma nova Constituição, que passou a valer em 1988 e já sofreu diversas emendas ao longo do tempo, né? Nós batemos recordes de emendas constitucionais, os brasileiros gostam de fazer emendas, né? O Congresso brasileiro gosta de fazer emendas à Constituição, né? Em contraposição a países que têm normas constitucionais mais estáveis. E essa norma, ela foi também inicialmente pensada para atender às normas de direito privado, sendo que antes elas eram normas de introdução às normas de direito civil brasileiro, né? Elas conversavam com as normas privadas, etc., e agora são as normas gerais do direito brasileiro. Então, quando ela passou a ter esse caráter mais genérico ao longo do tempo, ela também passou a versar sobre temas menos específicos do mundo privado, então a gente vai ter que também estabelecer em algumas horas diálogos com temas que não são propriamente aderentes ao direito civil, tá certo? Mas tem que ter essa visão de que a lei de introdução, ela é uma lei sobre leis, ou seja, uma lei, pessoal, geralmente, ela já vai ter uma recomendação prática de uma conduta para a sociedade ou para o Estado, seja criando direitos, seja impondo deveres. É isso que faz uma norma, basicamente. É uma regra de aplicação prática em que você vai ter a criação de direitos ou a formulação de deveres, ou as duas coisas, e eventualmente a combinação de uma sanção caso, mas não em todos os casos, a norma não seja cumprida. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, você pega uma lei que diz que você não pode passar no farol vermelho no cruzamento de determinada avenida. Vamos imaginar uma lei municipal ou um regramento jurídico que diga isso, por exemplo, né? Veja, a norma ela é muito clara. Se você chegar no determinado cruzamento que a norma prevê e você se deparar com um farol em qualquer cor que não seja a vermelha, em tese você está autorizado a seguir no seu caminho. Porém, se você estiver neste cruzamento e se deparar com uma norma, com um semáforo com a cor vermelha, você não pode atravessar. E aí a gente começa a nossa primeira discussão. Por quê? Porque existe uma norma dentro do ordenamento jurídico, a qual eu vou chamar aqui genericamente e não tecnicamente de lei, portanto uma norma que impede, que te proíbe, usando um termo mais técnico, que te proíbe de seguir em frente dentro daquela determinada situação. É um comando estatal que, na verdade, é feito por meio de norma, mas que não fica alguém lá com um texto legal no cruzamento para verificar e contar para as pessoas as normas, né? A norma existe e a maneira pela qual ela é comunicada é pela sinalização na cor vermelha. Isso é uma lei. A lei de introdução, ela é uma lei sobre as leis, ou seja, ela vai falar como que aquela norma que diz que no fim do dia você não pode passar pelo farol vermelho, naquele determinado cruzamento, ela precisa ser formulada e ela deve ser aplicada, ou seja, a lei tem vigência imediata e se você tiver algum conflito de uma norma com outra, como é que essa situação vai funcionar na prática? Portanto,
como eu havia dito, é uma lei sobre leis. É esse o tipo de pensamento que nós precisamos ter ao analisarmos depuradamente, ou seja, ao analisarmos detidamente, com bastante cuidado, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá certo? Bom, avançando aqui, pessoal, nós vamos explorar alguns determinados assuntos, por exemplo, a vigência, por exemplo, a aplicação das normas no tempo, por exemplo, a aplicação das normas no espaço, por exemplo, a aplicação das normas sobre o direito internacional. E aí, nesse último bloco, a gente tem até umas outras coisas que é o próprio poder de ação do Poder Judiciário quando ele está em conflito com alguma norma que venha do direito internacional. Veja, pessoal, esses são os maiores blocos tratados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E será com base nestes tópicos que nós exploraremos este assunto, tá certo? Bom, introdução feita, a gente começa agora a entrar propriamente nos temas mais específicos da disciplina e a gente começa falando sobre as fontes do direito. Veja, vamos para o primeiro tópico aqui inicialmente. Formas de expressão do direito, origem e manifestações do ordenamento jurídico. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal? Quando a gente fala em fontes do direito, o que nós estamos buscando conversar são sobre as origens das normas jurídicas e a maneira pela qual ela nos vincula, certo? O que eu quero dizer é assim, eu viro para vocês e falo, qual é a função do direito? Essa é uma discussão que cabe para você entender a função de uma lei de introdução. A função do direito é criar regras na sociedade que vão ser fiscalizadas pelo Estado, certo? Essas normas são criadas pelo Poder Legislativo, essas normas são, em tese, executadas em alguma medida, né? Ou o poder que tem isso como função principal, apesar dos outros também fazerem, é o Poder Executivo, que é uma noção mais de ações públicas, né? Mais coletivas, né? E que conversam mais com a prática do dia a dia do Estado. E você tem o Poder Judiciário, que serve para dirimir conflitos, ou seja, resolver conflitos e interpretar o direito na prática. Ou seja, você tem uma norma que é abstrata. Se você tiver algum problema, se você tiver algum conflito, ou se você tiver uma ameaça de conflito, será o Poder Judiciário a instância ordinariamente responsável por exercer aquele poder que lhe cabe privativamente, melhor dizendo, privativamente, que é o que a gente chama de função jurisdicional. Ou seja, você foi lá e cometeu aquele erro inicial, erro primário da vida de muita gente, que é emprestar dinheiro para um amigo. Então, seu amigo foi lá, pediu um dinheiro emprestado e falou que ia pagar o mesmo valor acrescido de R$2. Vou imaginar que você emprestou R$50, a pessoa falou que ia te devolver na sexta-feira seguinte, sexta-feira subsequente, acrescido de R$2 como juros, né, como uma remuneração. Você foi lá, achou que era um bom negócio, emprestou, né? Geralmente dizem que esse é o principal erro, porque quando você empresta dinheiro para o amigo, você vai perder o dinheiro e provavelmente o amigo, né? Então, o que acontece? Chega na sexta-feira subsequente, ou seja, você formou um contrato de alguma forma, certo? Ainda que você esteja fazendo com um amigo, ainda que seja verbal, você formulou um contrato ali com a pessoa. Bom, o contrato ele tem a forma, condição, preço, tudo determinado, tá tudo certinho, ou seja, eu vou te emprestar o dinheiro, você vai me devolver na sexta subsequente, acrescido dos juros e por aí a gente vai caminhar. Tá tudo certo, né? Você vem aqui em casa, me entrega o dinheiro, tá tudo combinado. Chega na sexta-feira subsequente, o que acontece? A pessoa não entrega o dinheiro. Pois é, acontece, né? Aí o que acontece? Nasceu para você um direito de exigir o pagamento se você quiser. Você pode se valer inclusive do Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário ele vai perguntar assim, mas a sua pretensão, quer dizer, você veio até mim, né? Você veio até o juiz e falou assim para o juiz, olha, o fulano de tal, Joãozinho, não me pagou no dia correto. Aí o juiz ele vai olhar e fala assim, aparentemente você tem uma reclamação que encontra respaldo dentro do nosso sistema de regras, ou seja, o nosso sistema jurídico, as regras da sociedade vigentes e coercitivas, ou seja, que todos são obrigados a obedecer, aparentemente dizem que você, quando empresta um dinheiro,
ou seja, você não está doando, e você combina um pagamento, forma, valor, tudo acertado, chega no dia combinado e a coisa não acontece como previamente ajustado entre as partes, me parece que você tem uma formulação razoável. Mas aonde que dentro do ordenamento de fato está escrito, ou está dito, ou está consensado que esse tipo de situação viola uma regra jurídica e, portanto, me autoriza a que, como Estado juiz, a exercer as minhas funções e, eventualmente, obrigar o Joãozinho a pagar o que ele deva, ainda que contrariamente à sua vontade. Porque o juiz pode fazer isso, ele entra na conta das pessoas, ele bloqueia o valor da conta, ele tira o valor da conta e põe na sua conta. Isso é o Poder Judiciário, né? Essa é a espada lá do Poder Judiciário, agindo caso o ordenamento seja assim. Mas você precisa ter uma autorização. E aí ele vai te perguntar, no final do dia, quais são as fontes jurídicas que fundamentam a sua pretensão. E é aí que a gente começa a discutir quais são as fontes do direito brasileiro. Agora vamos voltar lá naquela definição. Vejam, o que está escrito aqui? São as formas de expressão do direito, as origens e as manifestações do ordenamento jurídico. Ou seja, você tem fontes que são as chamadas fontes formais, e aí você tem uma forma primária, que é a lei, e você tem as fontes que são chamadas de secundárias, portanto, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Independentemente aqui, porque tem uma discussão, e a gente vai enfrentar essa discussão ao longo do curso, se nós estamos falando de fontes formais ou não formais, tá? Mas o que é importante aqui? Quando você chegar para o juiz e falar, sim, eu tenho uma pretensão, e o juiz te questionar, né, o juiz falar assim, truco, aonde que está a sua fonte normativa, você vai conseguir mostrar para o juiz. Porque o Brasil, ele adere ao sistema chamado de civil law, em que a lei é a fonte principal do ordenamento jurídico, que é o que a gente está chamando aqui de fonte primária. Não é assim em todos os lugares. Por exemplo, em países que aderem ao common law, os costumes e a jurisprudência formulam as normas jurídicas primárias e, portanto, são elas as que são primeiramente respeitadas. No Brasil, nós convencionamos, nós adotamos um modelo em que a principal fonte do direito é a lei. Mas, voltando aqui no slide, vocês conseguem perceber que nós ainda temos a analogia, os costumes, princípios gerais do direito. Dentro dos costumes, depois a gente pode destrinchar a doutrina e jurisprudência. O que se quer dizer aqui com isso, pessoal? E aí a gente compreende esse assunto bem profundamente, bem no detalhe. Pessoal, a lei sozinha não consegue dar conta da enormidade de situações criadas dentro da sociedade e que, no final do dia, são as questões que o judiciário vai ter que enfrentar. Ou seja, você tem até uma pretensão que fala sobre os contratos. O problema é que essa pretensão normativa, ela não diz respeito somente à sua situação com o Joãozinho. Ela diz respeito a uma enormidade de possibilidades que, na situação concreta, significa realizar uma operação de empréstimo, ou de compra e venda, ou etc. e tal. Todas as nossas situações cotidianas. E o direito chegou a essa conclusão em um determinado momento. Eu preciso de múltiplas origens para que, faltando a nossa origem principal, faltando um texto normativo que dê conta de resolver aquele determinado caso concreto, eu consiga me valer de outras hipóteses para, no final do dia, dar conta do problema e dar a resposta à sociedade. Porque é isso que o judiciário faz. Você provoca ele com um problema concreto e ele vai interpretando as fontes do direito para lhe responder concretamente se você tem direito e em quais termos ou se você não tem de fato direito à sua pretensão. Em termos técnicos, se ele vai te conceder o que a gente chama de tutela jurisdicional, que é o reconhecimento do judiciário de que a sua pretensão ela é verdadeira, ou ela vai te recusar ou negar o provimento jurisdicional que você buscou, tá certo? Então é legal que, a partir de uma coisa aparentemente simples, a gente consegue fazer o resgate de vários conceitos que vão sendo tratados na prova e que dizem respeito também a este todo da matéria do direito civil, tá certo? Bom,
Avançando, pessoal, a gente tem a seguinte situação, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, elas dizem que, ou elas denotam, elas demonstram uma determinada ordem a ser seguida, né? E essa ordem, portanto, se na falta da lei a gente usa analogia, se não os costumes, se não os princípios gerais, etc, etc, etc e tal, durante muito tempo se foi questionado se esta ordem deveria ser seguida. Porque, veja bem, é uma lei, a lei de introdução, que é um decreto-lei, porque era a forma como na época existia, é uma espécie ali de medida provisória dos tempos dos anos 40, que depois sobreviveu também na época da ditadura militar, mas é uma lei, hoje em dia, considerada a lei vigente e, portanto, produzindo efeitos. Então, se tem uma lei que diz essa é a ordem, você tem que se perguntar, essa ordem de fato tem que ser seguida ou não tem que ser seguida? Pessoal, a doutrina já evoluiu nesse assunto e o que nós temos hoje corrente, vejam aí o que eu coloquei na tela, é que não. E, por exemplo, o que nós temos para mostrar como que este rol de direitos não necessariamente precisa ser seguido, são os direitos fundamentais que constam na Constituição de 88. Ou seja, se numa situação em que ela versa sobre algo tão elementar para a sociedade, que são os direitos fundamentais, você tiver que escolher entre seguir o rito da Constituição, e a Constituição de 88 ela é rica nesse sentido, ou se você tiver que escolher entre seguir o rito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, você vai ter que seguir os ritos da Constituição. Primeiro, porque é uma norma hierarquicamente superior, e segundo, porque também é uma norma mais atual do que a lei de introdução. Por isso que eu havia dito lá no começo que a gente não pode perder a dimensão de que é uma norma dos anos 40, de que não é uma norma constitucional, portanto não está orbitando nessa seara, é uma norma que foi aderida aqui ao nosso ordenamento e que, portanto, essa norma ela precisa ser analisada com ponderação, tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos então aqui avançando, certo? Outra discussão que se tem é sobre a súmula vinculante. Ou seja, a súmula vinculante, ela também de alguma forma não quebra essa ordem que a norma do Decreto-Lei de 1942 estabeleceu? Então vamos lá. Veja, você tem aqui, aparentemente, né, uma regra de segmento, né, certo? Para que você consiga aplicar o direito concreto. E aí você tem uma norma que surgiu a partir de uma emenda à Constituição em 2004, a emenda constitucional número 45, que introduziu no ordenamento brasileiro um instituto chamado súmula vinculante, por meio do qual a norma ditada pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Uma norma, na verdade, que é muito debatida, qual que é a sua natureza e etc., mas que basicamente é um entendimento jurisprudencial vinculante e que, portanto, deve ser obrigatoriamente seguido pelas instâncias inferiores e pelos órgãos da administração pública. Veja, isso tem um caráter de lei de alguma forma, porque é geral, porque é abstrato, porque vincula, mas que não foi derivado do devido processo legal produzido perante o Poder Legislativo, promulgado, sancionado, publicado, entrado em vigência. A gente vai ter todas essas discussões do que seria a lei propriamente dita, mas que de alguma forma também vão conversar com essa prática. E isso, de alguma forma, foi uma atualização do nosso ordenamento que acabou tornando ou tendo como consequência mais um exemplo de se excetuar a essa ordem que o artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro buscou estabelecer. Tá certo? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula inaugural, portanto não tivemos aqui a oportunidade de realizar um exercício, mas acho que compensamos aí bem o tempo para fazer uma introdução aí ao curso, para que eu possa me apresentar aí a vocês, já que trabalharemos tantos e tantos encontros conjuntamente sobre os temas do direito civil, e que possamos também traçar certas discussões que são importantes, que são interessantes e que, no fim do dia, dizem respeito ao que você de fato precisa conhecer para responder com segurança as perguntas sobre a lei de introdução. Nós vamos fazer uma pausa, portanto, para o próximo encontro e, na sequência, nós retomamos essa discussão
continuando a explorar um pouquinho melhor esse tema que é tão interessante e dando sequência ao estudo da lei de introdução, que vai ainda permear alguns bons encontros do nosso curso, tá certo? Pessoal, prazer imenso lhes conhecer mais uma vez, vamos trabalhar bastante, nós vamos estudar e vamos chegar juntos para completar esse objetivo da aprovação no exame de ordem, tá certo? Não se esqueçam de realizar exercícios e é isso aí. A gente se vê na próxima aula, obrigado pela atenção, até lá, tchau, tchau.